Bom dia a todos. É uma satisfação poder estar aqui e passar a lição da Escola Sabatina. Esse trimestre estamos a estudar Esdras e Neemias. E a segunda semana vai introduzir para nós a missão, o trabalho de Neemias e o livro de Neemias. Antes de começar, vamos fazer uma oração com um pedido especial de uma irmã para um irmão que ela não sabe o nome, mas que está no estado da Bahia, no Brasil, e que está passando por um grande momento de aflição e que está a precisar, então, das orações, assim como os brasileiros que estão vivendo um momento muito complicado no nosso país. Vamos orar, então, por favor. Deus, bondoso Pai e amado, que nos deu a sua aliança eterna e nos deu o plano da salvação, a promessa de que estaremos contigo no céu, assim que o teu tempo chegar e Jesus regressar. Meu Pai, olhe pelo nosso irmão que teve que sair da sua casa, deixar o seu lar, por força da violência. Conduza-o a um bom caminho para que encontre uma nova morada e que tenha sempre segurança em sua vida. Olhe também por todos os que estão aflitos e que são vítimas da violência, não só no meu país, no Brasil, como também em todo o mundo, principalmente no conflito que está a se armar na região da Síria e do Kurdistão. Olhe por todas essas pessoas, seus filhos amados, e que também esperam para serem salvos. É tudo que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu trouxe uma projeção, mais como guia, mas como eu gosto de fazer e faço na sala, eu gosto muito de usar o nosso trimensário, que é rico, e a palavra de Deus, a Bíblia, para que a gente possa acompanhar a lição. Bom, nós vamos estudar então Neemias, é o estudo de hoje, e o nosso verso áureo está aqui, o verso para memorizar. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Bom, o verso áureo acaba por nos dar a introdução da lição e um contexto geral do que vai se passar no momento em que Neemias, então, prepara-se para essa oração. Na verdade, antes de Neemias iniciar a oração, ele recebe uma péssima notícia. Como nós já estudamos na semana passada, nós estamos a trabalhar aqui o que a gente chama de segundo êxodo, a fase em que o povo de Deus sai do exílio da Babilônia, e então retorna a Jerusalém, primeiramente com Esdras, e agora então, estando lá o povo, que tinha uma missão a cumprir, e acaba por não cumprir essa missão, nós vamos trabalhar isso um pouco mais na frente. Deus usa Neemias, que, como disse o irmão Carlos lá embaixo, não era nem profeta, nem sacerdote, era uma pessoa comum, uma pessoa que trabalhava na corte, um servidor público, um funcionário público, uma pessoa comum, que foi então usada por Deus para que a obra que foi dada ao povo de Israel fosse realmente completada. Portanto, Neemias recebe a notícia de seu irmão, a indicação toda histórica de que quem foi dar a notícia a Neemias foi o seu próprio irmão, e ao saber do estado deplorável e de miséria em que encontravam-se os seus povos, seus conterrâneos, Neemias então passa a jejuar e orar para Deus, para que pudesse fazer algo e intercedesse por aquilo, porque não era aquilo que Deus queria para o seu povo. Essa oração, feita por Neemias, e aí eu estava dizendo lá embaixo, que
No Brasil, eu tive um pastor um dia que fazia uma pregação e disse: vamos ensinar então a igreja a orar, porque eu percebo que a igreja não sabe orar. Muitos da igreja não sabem orar. E a oração tem uma estrutura. A oração tem uma estrutura e um desenvolvimento. E nós temos que observar essa estrutura quando nós nos deitamos em oração. É muito importante que façamos isso. E eu perguntava-me na minha cabeça, a oração tem uma estrutura, como é que funciona isso? E aí, então, estudar Neemias agora, a gente percebe no capítulo 1, na sequência da oração, que a lição frisa com muita ênfase, porque é uma oração muito forte, e é uma oração que traz uma estrutura muito, muito coerente e muito lógica. Neemias, então, ele primeiro faz o que a gente chama de vocativo. Ele chama ao Senhor, ao Deus, e enaltece o Criador. Pede, na verdade, honra e glorifica o seu Criador, por meio desse vocativo. Depois do vocativo, Neemias, então, passa para a questão do apelo para ser ouvido. Pede a Deus que, então, ouça o seu apelo, a sua angústia, a sua aflição. E a aflição de Neemias, nesse momento, era a consciência de que o povo de Deus, o povo de Israel, não conseguia concluir a obra que a eles foi dada. Depois disso, Neemias humildemente confessa os seus pecados e coloca-se na posição de homem pecador, de homem que sabe que não está à altura do Deus Pai, mas que coloca-se à disposição para servir ao Deus, mesmo sendo um homem corrompido pelo pecado. Fazendo isso, ele passa a fazer um apelo às promessas da aliança. O que ele pede a Deus é que Deus cumpra com aquilo que ele prometeu. E mais do que isso, ele afirma a Deus que sabe que as promessas de Deus sempre foram cumpridas, desde o momento em que foi firmado o pacto da aliança. Então ele reforça isso e pede que Deus não esqueça, olhe pelas promessas feitas para o povo de Deus. E por fim, feito esses dois apelos, ele passa então à petição, ao seu pedido, a pedir a Deus aquilo que ele necessita, que é então que Deus lhe dê meios, instrumentos, sabedoria, discernimento para que ele possa agir em favor de Deus e, por consequência, em favor daquele povo que está, mais uma vez, miserável, oprimido e a passar necessidade. Deus, então, não ouve imediatamente Neemias. Quem estudou a lição sabe do tempo que se levou para que fosse ouvido Neemias. Mais ou menos quanto tempo Deus demorou para que ouvisse a oração de Neemias? Vai lá, irmão Carlos. Ouviu imediatamente e responder, perfeito. Ouviu imediatamente, mas para responder. Qual foi o tempo que Deus levou para responder ao apelo de Neemias e às petições? Deus levou 4 meses para, então, responder a Neemias. Ou seja, Neemias pedia, jejuava e orava. Uma vez só? Apenas naquele momento? Não. Insistentemente. Todos os dias. E Neemias desistiu. Neemias arrefeceu e pensou, não, Deus não está a me ouvir. Esse Deus que eu acredito, esse Deus não me ouve. Não quer saber, porque eu quero agir e ele não quer fazer eu agir, não me dá os indicativos. Neemias fez isso? Não. Neemias fez exatamente o contrário. Neemias tinha muita fé em tudo que ele sabia e conhecia e que aprendeu. Então Neemias esperou. E esperou o quê? Esperou o tempo de Deus e não o tempo do homem. Muitas vezes a gente busca fazer algo, mas queremos fazer no nosso tempo, da maneira que melhor nos aprouver. Não temos a paciência de esperar pelo tempo de Deus. Neemias teve a paciência de esperar pelo tempo de Deus. E, no momento exato, então, Deus passa a intervir. Intervir pelo povo de Israel.
Essa intervenção vai se dar de que forma? Deus faz de uma maneira em que usa um rei, mais um rei pagão, para que fosse possível a ação por meio de Neemias. Era pouco provável, até inimaginável, e Neemias nem imaginava mesmo, nem acreditava nisso, que fosse possível Artaxerxes intervir por ele. Ele pedia apenas o que, quando ele vai ao rei e pede para ausentar-se da corte por um tempo, para que possa honrar e olhar os seus antepassados. Ciente do problema que passa a Jerusalém, ele vai usar os seus antepassados como pretexto e argumento para que o rei, então, autorize a sua saída e a sua viagem até a cidade de Jerusalém. Ao fazer isso, ao invés de dizer que tinha a pretensão de reconstruir o muro de Jerusalém, as muralhas, a fortaleza de Jerusalém, ele, que já tinha a confiança do rei, pelo simples fato de ser o copeiro do rei, e tinha confiança por quê? Porque o copeiro era uma função de extrema relevância na corte. Apesar da gente imaginar, às vezes, e ler a palavra copeiro e imaginar um reles serviçal, essa ideia é uma ideia equivocada. Um copeiro, na corte, tinha o papel importantíssimo de zelar pela saúde e incolumidade física do próprio rei. Por quê? Ele era o responsável pela preparação dos alimentos e também por provar todos os alimentos e bebidas antes do rei as ingerir. Isso porque, naquela época, muitos reis morriam envenenados por meio do alimento ou da bebida. Ou seja, Neemias colocava a sua vida em favor do rei. E, ao fazer isso, é óbvio que não seria uma pessoa de menos confiança que estaria naquele lugar. O rei tinha em Neemias uma enorme confiança. E, ao usar o pretexto de olhar os seus antepassados, ao invés de dizer ao rei, preciso reconstruir a cidade santa, esse é o projeto de Deus e é um projeto para meu povo, ele consegue fazer com que o rei confie naquilo que ele está a dizer, uma vez que os povos que estavam no entorno de Jerusalém eram povos inimigos do povo de Israel, que minavam a confiança do rei com notícias de que Israel queria montar uma nova cidade, grande cidade, para ser de novo uma grande nação, uma nação forte, com um Deus forte, e que iria, então, derrubar o próprio rei. Se Neemias fala ao rei que vai resgatar essa nação forte, provavelmente o rei não teria atendido ao pedido de Neemias, muito pelo contrário. Mas, ao ouvir a oração de Neemias, e no tempo correto, Deus, então, faz com que Neemias tenha sabedoria ao fazer o seu pedido ao rei. O resultado disso é que Neemias consegue não só autorização para viajar, como também um documento importantíssimo à época, que a gente chama no direito de salvo-conduto, que é uma ordem do rei para que Neemias atravessasse todos os povos e locais governados por pessoas que estavam submetidas ao rei, sem que nada fosse feito contra ele. Porque se Neemias passasse sem esse documento, possivelmente um dos inimigos do povo de Israel poderia perceber a ação de Neemias e poderia, inclusive, dar cabo da vida dele. Então, durante os 4 meses de oração e por causa da paciência de Neemias e por conta do fervor na oração e no jejuar, Neemias consegue, então, o seu objetivo com o rei e ir além, porque além do salvo-conduto, também material para a reconstrução do muro foi ofertada pelo rei. O irmão Carlos quer falar.
Irmão Luís, desculpa interromper o seu discurso entusiasmado. O salvo-conduto já está dado, já faz tempo. Pode interromper. Eu gostaria de fazer notar o seguinte: esta era a terceira vez que havia uma tentativa para reconstruir Jerusalém e os seus muros, porque Ciro já tinha autorizado que Jerusalém fosse reconstruída. Entretanto, Ciro morreu, provavelmente. O rei que veio a seguir também continuou dando permissão que as obras de reconstrução de Jerusalém prosseguissem. Mas, como dizia o irmão há pouquinho, tem sempre alguém que não gosta do progresso da obra de Deus. E tratou de, como é que se diz no Brasil, pôr um engulho no processo, não é? A gente fala que colocou água no chope. O brasileiro, como fala, jogou água no chope, entendeu? Ou jogou lama no ventilador. E essas notícias de que as obras tinham parado porque o rei que reinava na altura mandou parar as obras, não é? Muito entristeceram a Neemias. E as notícias que chegavam a Neemias era que o povo estava lá em Jerusalém na miséria, estava completamente empobrecido, não tinha recursos para coisa nenhuma. Lembremos que muita gente do povo que foi cativo para Babilónia, lá ficou em Babilónia, reconstruíram as suas vidas lá em Babilónia, provavelmente alguns até enriqueceram lá em Babilónia, não sabemos, mas aqueles que voltaram para Jerusalém devem ter deixado tudo o que tinham. Muito ou pouco, não interessa. O que interessa é que, de facto, eles naquele momento estavam numa situação complicadíssima e não viam jeito de sair daquela situação. E estava completamente desanimado. E isso complicou com o ânimo de Neemias também. E daí nós temos visto que Neemias se preocupou em pedir a Deus que revertesse a situação. Desculpa. Não, perfeito, irmão Carlos. E a gente percebe o que? Neemias, ele é um livro que é cheio de suspense e dramas. É um livro em que ele ocorre a maior parte do livro na cidade de Jerusalém, pós-exílica, ou seja, depois do exílio da Babilônia. Em contrapartida, Esdras... na contrapartida, não, desculpa. Na verdade, em paralelo, o livro de Esdras vai tratar do processo de reconstrução do templo. Como bem disse o irmão Carlos, já o rei Ciro tinha autorizado essa construção. Um segundo rei pagão, não convertido, que participa do plano de Deus. Deus usa-o para o seu plano. Já Neemias vai tratar da reconstrução do muro, da fortaleza, da muralha e dos portões de Jerusalém. Após a reconstrução, tanto do templo quanto do muro, ambos os livros vão enfatizar a reforma e o compromisso com a lei de Deus revelada. Ou seja, tanto Esdras quanto Neemias têm um ponto em comum, que é o compromisso com as leis de Deus. Todos os dois tinham firme na sua convicção que seria de responsabilidade deles respeitar as leis de Deus, nomeadamente os 10 mandamentos e as leis judaicas previstas no Pentateuco. E também tinham a certeza e a fé da aliança firmada com os antepassados, desde o pacto da aliança com Abraão.
Uma coisa que é interessante é que, então, Neemias vai a Jerusalém, dirige-se a Jerusalém. E a viagem não é uma viagem curta, não é uma viagem pequena, é uma viagem que toma um certo tempo da região da Medo-Pérsia, onde ele estava, até chegar a Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, na verdade, já ao partir de Jerusalém, Neemias afirma para todas as pessoas que ele está a ir a Jerusalém para visitar o local onde estão os seus antepassados. Apesar de nós sabermos, quem estudou a lição sabe, que não era para isso que ele estava aí. Mas ele, em momento algum, disse para que ele estava a ir a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, a mesma coisa. Ele se recupera da viagem em 3 dias. Para os historiadores, 3 dias era o tempo que se levava para as pessoas recuperarem-se de uma viagem tão longa, tão cansativa. E 3 dias também é um tempo bíblico. Em várias passagens, Gênesis, Deuteronômio, você tem o espaço de 3 dias revelado. E a gente percebe, pela introdução do livro, da obra, que Neemias sempre estava em oração. Então, durante esses 3 dias, certamente, sem nenhuma sombra de dúvida, Neemias permanecia firme em oração. Manteve o seu propósito em total sigilo, porque sabia que poderia haver pessoas que não eram de confiança e o propósito que ele estava ali a fazer. E então, depois desses 3 dias, levantou-se, organizou uma comitiva daquele povo que estava desanimado e foi aos limites da cidade de Jerusalém para observar o que estava, e qual era o estado, o ponto de situação, como estavam as muralhas e os portões da cidade. Constatou efetivamente que a obra não tinha nem sequer sido feita a contento, o início, sequer tinha sido iniciada. Havia muita coisa para fazer. E aí, naquele momento, depois de estudar, planejar, organizar toda a sua ação, isso é um aspecto importante, porque eu costumava dizer, eu falei na semana passada, que nós viemos de um trimestre anterior de muita prática, por conta dos estudos que a gente tinha da lição do trimestre anterior, e passaríamos por um trimestre um pouco mais teórico, porque é um trimestre que vai tratar muito da história, do tempo, naquele momento. O irmão Carlos até falou lá embaixo, interveio com muita sabedoria, a dizer o quê? Que, na verdade, as lições não são feitas para nos ensinar o passado e a história. A história é um elemento importante para que possamos conhecer o que aconteceu. Mas as lições são feitas para a igreja de hoje. Então, há sempre uma mensagem, uma aplicação prática para cada lição que a gente estuda. E realmente, estudando a segunda semana da lição, estudando Neemias, a gente percebe várias aplicações práticas. A primeira é a importância que é dada à questão da organização, estratégia, planejamento, para que se implemente uma ação. Muitas vezes, nós como cristãos temos o desejo de agir, de fazer algo. Vimos alguma coisa e queremos intervir imediatamente. E, às vezes, atropelamos a oração, atropelamos o planejamento, atropelamos a organização, e a coisa não corre tão bem quanto deveria correr. A lição nos mostra que, ainda que pensamos que o momento de intervir seja o momento em que nós estamos diante de um problema, nós devemos primeiro, antes de qualquer coisa, pedir a Deus a sabedoria na ação e, recebendo de Deus esse discernimento, então devemos fazer com que essa ação a ser implementada seja implementada com ordem, com um início, meio e fim. Um planejamento eficaz. E Neemias fez isso muito bem. A lição nos dá essa mostra. Neemias soube planejar aquilo que ia fazer, a ponto de superar vários contratempos. Então, ele, depois de passar à vista todo o local, ele chama os seus concidadãos judeus, e aí sim, usando a sua palavra em nome de Deus, isso é importantíssimo, porque
ele não fala em nome de Neemias, ele fala em nome de Deus, para que faça com que aquele povo que tinha perdido a esperança, aquele povo que tinha perdido a sua fé, faça com que aquele povo retome a esperança e perceba que aquele estado em que eles se encontram não é um estado capaz de impedir a obra do plano de Deus. E aí eu estava estudando a lição e percebi dois paralelos que são dados. A gente tem dois momentos na Bíblia, o primeiro Êxodo e o segundo Êxodo. Nós estamos a viver aqui o segundo Êxodo, que é a fuga do povo cativo da Babilônia. No primeiro Êxodo, lá no Egito, Deus também interveio. E a gente percebe uma clara diferença na intervenção divina do primeiro para o segundo Êxodo. No primeiro Êxodo, Deus intervém com a força. Deus usa a força. No seu amor e sua misericórdia, Deus deu mais de 10 chances, provavelmente, para o faraó. Lançou as pragas, Moisés voltou ao palácio, avisou o faraó o que ia acontecer, mas o faraó não quis ouvi-lo. Então, Deus prepara o povo para a fuga do Egito. No segundo Êxodo, Deus não usa mais de força. Deus não age diretamente com a sua força. Deus vai passar a agir com a persuasão. E passa a usar as pessoas, Zorobabel, Esdras e Neemias, para fazer o convencimento do povo por meio da persuasão. E isso tem uma mensagem importantíssima. Por quê? A gente pergunta, por que será que Deus no passado usa a força para tirar o povo do Egito? E por que no segundo Êxodo, ao invés da força novamente para liberar os cativos da Babilônia, Deus passa a usar a persuasão? Deus dá a mostra de que, em anos de história e de ensinamento que estão aqui na palavra de Deus, na Bíblia, Ele ensina o seu povo sobre quem é o Deus verdadeiro e as obras que Ele está a construir. A partir do momento em que Ele ensina o seu povo, Ele espera o quê? Que o seu povo passe a ter a compreensão daquilo que Ele está a ensinar. Deus quer que nós possamos absorver aquilo que Deus nos passa e entendamos o que Ele pretende para cada um de nós. No momento em que o povo hebreu está no Egito, nós estamos numa fase incipiente da história da humanidade, inicial, o começo da história da humanidade, passado lá a queda do paraíso até a terra, e a gente atravessa séculos até chegar ao segundo Êxodo. Ou seja, a história já tinha se passado, muitos exemplos tinham sido dados, Israel já tinha errado quando queriam os seus reis e exigiam os seus reis no momento em que não era para Israel receber esse rei. E aí a gente percebe um ponto em comum nos dois momentos, nos dois Êxodos, que é o povo de Israel é um povo de dura cerviz, é um povo cabeça dura. É um povo que não consegue perceber. E a gente vê isso evidentemente em Moisés, quando Moisés está retira-se para falar com Deus, e o povo começa a se rebelar contra Moisés. Porque estão no deserto, não veem a terra prometida, a terra que iria expelir maná e leite, e nada chega, e então eles passam a afrontar e a blasfemar e a desonrar contra o próprio Deus. E, no segundo Êxodo, Neemias pega um povo no mesmo retrato. Um povo que, com Esdras, cheio de fé, teve a capacidade de levantar um templo, mas que depois, por força de oposição inimiga, arrefece a sua fé, vai perder a sua fé, ao ponto de deixar de lado a reconstrução da cidade de Jerusalém e, por consequência, isso levá-los a uma situação de penúria, porque no estado de oposição em que eles estavam, é óbvio que eles passaram a ter privações porque foram sabotados em muitas coisas. A ideia era minar mais uma vez o povo de Israel, a ideia dos inimigos. Então, a gente percebe que Deus quer que nós possamos ouvir aquilo que Ele tem para nos falar.
E hoje ele nos fala por meio da sua palavra. Ontem ele nos falava por meio da sua palavra. Ele não mais faz a intervenção direta como no começo. Então nós temos que ter atenção à questão da palavra de Deus. Bom, eu tenho mais uma anotação importante aqui da Bíblia, com relação à questão do exílio à Babilônia. Quando a gente percebe aqui na lição a ação de Neemias, parece fácil hoje compreender aquilo que acontece. Porque Daniel profetiza os seus 70 anos, e a gente encaixa os 70 anos da profecia de Daniel lá no reinado de Ciro, a ser concluído então com Artaxerxes e Neemias, a questão dos 70 anos de exílio. Só que a gente tem que pensar no seguinte: a época de Neemias e a época de Esdras, eles não tinham ideia dessa profecia. Eles foram os atores da própria profecia. Nós estávamos a conversar lá embaixo. O irmão Carlos chegou a falar. A igreja adventista tem um papel muito importante, que é dado por Deus. E esse papel, hoje, não é um papel apenas local, apenas para a comunidade. A igreja adventista tem um papel relevante no mundo inteiro, no mundo todo. E aí a gente estava até a discutir e a comparar. Se a gente parar para pensar, o mundo naquela época da Medo-Persa se restringia, a ideia de mundo, óbvio, se restringia à região do Oriente Médio e à Europa meridional. A Roma, a Itália, a gente não tinha um mapa mundi muito maior do que isso. Ou seja, naquele momento Neemias e o povo de Israel agia em prol do mundo. O mundo hoje mudou. E a dimensão do mundo hoje, como se fala, o mundo hoje é uma aldeia global. Portanto, o alcance que a gente tem em relação ao mundo é enorme, comparado ao que se tinha naquela época. E a lição nos dá essa dica. A gente estava a dizer lá embaixo. É óbvio que Deus não vai nos pedir para reconstruir uma Jerusalém. Até porque a gente sabe que Deus tinha um pacto com o povo de Israel, mas desde o apedrejamento de Estevão, essa ideia de povo de Israel, ela se ampliou, se estendeu, o povo escolhido para todos os homens da terra. Todos os homens da terra são o povo escolhido. E nós sabemos que não vai haver um terceiro êxodo, e não vamos reconstruir uma nova Jerusalém. Porque, na verdade, a nova Jerusalém agora vai estar no céu quando Cristo voltar. Nós temos plena ciência disso. Portanto, o que é esperado do povo de Deus hoje? O que nós temos que fazer? E a lição, com uma história do passado, pode nos dar um indicativo. As várias coisas que acontecem no mundo, em que nós podemos, de alguma maneira, interferir de maneira positiva, aonde nós estivermos, a cada momento em que a gente faz essa intervenção, como cristãos, a gente está a restaurar um pedaço do muro da Jerusalém, de uma maneira metafórica, a falar de uma maneira metafórica. Nós estamos a reconstruir esse muro, porque ali, o que na verdade Deus esperava? Esperava a proteção. O que significa aquela muralha de Jerusalém, a cidade sagrada, e o templo? É a presença de Deus naquele espaço por meio do templo, no lugar santíssimo onde ele se encontra. Além disso, era a proteção de todos que são filhos de Deus e pertencem ao seu povo, por meio daquelas muralhas e daquela fortaleza, deixando-os incólumes a qualquer tipo de ataque externo. O ataque externo naquela época vinha dos medo-persas. O ataque externo hoje vem, e os medo-persas tinham uma representação também, como existe hoje, vem por Satanás. Quem ataca o povo de Deus é Satanás. Eu sempre digo que o grande mérito de Satanás é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Porque as pessoas várias vezes dizem, vocês cristãos falam tanto de Satanás. Vocês falam mais de Satanás às vezes do que de Deus. E esse tal de Satanás eu nunca vi.
e nunca me fez nada. Então, é o que eu digo, o grande mérito de Satanás é conseguir mostrar para as pessoas, fazer as pessoas acreditarem que Satanás não existe e que ele não está aí. E muitas pessoas não acreditam nisso. Mas nós sabemos que o ataque de fora vem do inimigo, que é exatamente Satanás. E as fronteiras da cidade de Jerusalém são a proteção que Deus nos dá em relação a esses ataques. Portanto, trabalharmos a palavra de Deus, termos a fé de Neemias, planejar e organizar os nossos passos e as nossas ações, faz com que possamos nos estruturar para levantar o muro da fortaleza de Jerusalém. Um muro que impossibilitará o ataque do inimigo dentro das nossas casas, dentro da casa das pessoas que nós amamos. Nós temos essa proteção que vem de Deus. E esse ponto da lição, para mim, é espetacular. Essa ideia da defesa, da reconstrução da defesa, é espetacular. Porque perde-se a fé, não acredita-se naquilo mais, o povo de Deus acha que não é mais possível fazer, e com uma simples pessoa, um serviçal do rei, Neemias, Deus usa-o para a restauração dessa fé e mostrar, vocês têm que concluir a minha obra. A fortaleza de Jerusalém tem que estar preparada, porque ataques virão, certamente virão, e só com a fortaleza de Jerusalém, com a fortaleza que eu vos entrego no meu plano, é que vocês serão capazes de defenderem-se desses ataques. Nós temos então que pensar em transformar a nossa vida e os nossos locais numa fortaleza, como a fortaleza de Jerusalém. E o meio é fazer isso pela palavra de Deus. Bom, penso que daqui da lição a gente aborda praticamente todos os pontos. Já passei por todos os slides sem olhar, acho que não deve ter faltado nada. E penso que então concluímos o estudo de hoje.